Cremos na pessoa de Jesus Cristo, na sua concepção virginal e no seu nascimento, ou seja, na sua encarnação. Cremos na sua plena divindade e plena humanidade, vida sem pecado, morte física e vicária na cruz do Calvário, ressurreição corporal, glorificação, ascensão ao céu, entronização e constante intercessão como advogado e sumo sacerdote. Cremos que Jesus Cristo é uma das três pessoas que compõem o Deus único e que, portanto, ele não é apenas um título ou nome, nem modo pelo qual Deus se manifesta, mas é certamente uma pessoa que integra a essência triuna de Deus. Cremos na concepção virginal de Jesus, ou seja, que a sua mãe terrena Maria era virgem quando o concebeu, pois ela ainda não se tinha unido fisicamente em uma só carne, em ato conjugal com José, seu esposo, e portanto a sua concepção foi algo sobrenatural, sendo obra exclusiva do Espírito Santo, pois assim diz a palavra de Deus em Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E em Lucas 1:31 ao 35 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isaías havia profetizado acerca da sua concepção, cerca de 700 anos antes do seu cumprimento, dizendo: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Em Isaías 7,14. Existem Bíblias, como a NVI, que no lugar de virgem trazem a palavra jovem, criando um grave erro doutrinário e anulando o cumprimento profético desta palavra em Mateus 1,23, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-lhe-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O uso da palavra jovem em Isaías 7,14 está errado, pois poderia ser uma jovem prostituta, uma jovem adúltera ou até uma jovem fornicadora. Mas a tradução correta é virgem. Cremos no nascimento de Jesus, 9 meses após a sua concepção, pois 9 é o número que representa o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5,22. E Jesus é o fruto bendito do ventre de Maria, conforme Lucas 1,42. E a Bíblia diz em Mateus 1,2: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Também o seu nascimento fora profetizado por Isaías, em Isaías 9,6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. E Miqueias também havia profetizado, no capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cremos na encarnação de Jesus, pois diz a palavra de Deus em João 14: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E em 1 de Timóteo 3,16 diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. E diz a palavra de Deus em 1 João 4, 2 e 3: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Cremos na pré-existência de Jesus Cristo, bem como na sua plena divindade. Pois assim diz a palavra de Deus em Hebreus 13, 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em Mateus 4, 7, quando Jesus foi tentado pelo diabo, logo lhe respondeu: Disse-lhe Jesus, também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Cremos na plena humanidade de Jesus Cristo, pois assim diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, 5: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo homem, e em Hebreus 2,17 que diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Cremos que Jesus nunca pecou, conforme Hebreus 4,15 que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E em Hebreus 7,26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Cremos na morte física vicária na cruz do Calvário, ou seja, substituta no lugar dos pecadores, conforme 1 Coríntios 15,3 que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E em Atos dos Apóstolos 2, 22 e 23 diz: homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Cremos na ressurreição corporal de Jesus Cristo, conforme Atos 2, 31 e 32 que diz: nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E em Marcos 16, 5 e 6 diz: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Cremos que, após a ressurreição de Jesus, o seu corpo físico foi revestido de glória, conforme Apocalipse 1, do 13 ao 16, que diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Cremos na ascensão corporal de Jesus ao céu, conforme Atos 1, do 9 ao 11, que diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os seus olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Cremos na entronização de Jesus Cristo no céu, conforme Marcos 16, 19, que diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E em Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Cremos na constante intercessão de Jesus Cristo pela humanidade como sumo sacerdote e advogado, conforme Hebreus 4,14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E em Hebreus 7, 24 a 25 diz: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E finalmente, em 1 João 2, 1 e 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.